Hoje eu vou ter o imenso prazer de conversar sobre alguém que está há muito tempo à frente da educação na região, na cidade de Santos. Hoje eu converso com a doutora Silvia Teixeira Penteado e nós vamos conversar, interagir e refletir sobre a educação hoje e amanhã. Primeiramente, um prazer tê-la aqui. É um privilégio. Obrigada pelo convite. Agradeço de estar aqui nessa casa abençoada e um programa com uma audiência que cresce a cada dia. Uma grande responsabilidade que você está desenvolvendo muito bem. Obrigado. Né? E essa responsabilidade, ela é algo que é permeável à família Teixeira, desde do patriarca Milton, Obrigada. A Lúcia, a Silvia, o Marcelo, enfim, o grupo todo, né? E a gente aqui, a família toda, desde o Milton, todos já tiveram aqui nesse quadro aqui. E eu conversei muito com o Marcelo sobre o caminho, o futuro da educação. Nós viemos ali numa transição muito grande entre o analógico, onde existe o professor, onde se tinha livros didáticos e tudo mais, e hoje tudo parece que está ultrapassado. Esses são os caminhos, esses são um dos desafios do futuro, não é? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa transição. Primeiro porque, na verdade, essa geração, ela já nasce com uma outra dimensão de tecnologia. E o professor precisa estar preparado, a escola, a família, a sociedade, para que não haja excessos, principalmente naquilo que se refere à questão da inteligência artificial. Como essa ferramenta pode se adequar e como este profissional pode estar muito bem formado para, inclusive, estar dentro do seu domínio, se aprimorando e ajustando-se a essas necessidades, não o contrário, né? Exatamente. E a inteligência artificial, a gente esbarra até nos princípios constitucionais, né? E um dos princípios é a moralidade. Onde nós podemos ir com a inteligência artificial o que está dentro da moral, onde a gente pode ultrapassar ou não, porque isso é o ditame para o futuro. Né? É verdade. A moralidade algorítmica, como a gente fala, né? Inteligência artificial, como esses dados podem ser bem realmente armazenados também. E por conta disso, o curso de Direito da Universidade Santa Cecília, a par de toda essa legislação nacional, estrangeira, que sofre com esses impactos da tecnologia, da informação e da comunicação, está colocando na sua matriz curricular umas disciplinas, dentre elas Direito Digital e Cibernético. Isso porque nós já estamos vivenciando, junto com a disciplina de direito civil, penal, constitucional, muitas outras adaptações, por exemplo, de disciplinas no próprio estágio da prática supervisionada, contratos digitais, delitos digitais, de como a Lei Geral de Proteção de Dados, o ciberespaço, a cibersegurança, como isso pode impactar a formação desse aluno. E então, ao lado dessas disciplinas, nós estamos pensando em novos conteúdos mesmo, que possam dar sustentação a isso. E quais seriam esses conteúdos? Por exemplo, como eu falei, a moralidade algorítmica, a questão mesmo do direito fundamental à privacidade, à automação. E ele vai ver isso num conjunto de outras disciplinas, além do direito. Então, tem que ter uma formação muito mais generalizada. Se você está me falando, e eu me recordando na entrevista com o Marcelo, nós falamos dessa questão híbrida, dentro do desenvolvimento do aluno, porque tudo é uma evolução, né? Antigamente, nós tínhamos uma educação forte, mas nem sempre a correta. Às vezes, um aluno ele travava em algum ponto, porque ele não participava do habitat. E essa questão híbrida de você preencher a educação com outros aspectos, que não só o determinado, eu acho que ele é importante, porque você dá liberdade para o aluno desenvolver pontos que às vezes eram travados, né? E sabe, Zé Eugenio, não é só a disciplina que precisa ser atualizada constantemente, é a metodologia.
porque hoje o aluno, ele não permanece estático, como esse nosso programa que é um ping-pong. Se você não tiver essa agilidade, o telespectador vai lá e desclica. Então, é necessário que haja o aluno protagonista. Então, ele participando, pesquisando constantemente, o ensino muito mais investigativo. É a forma como você aborda aquele assunto que mudou completamente na universidade. Perfeito. E a palavra-chave é o estímulo. Porque o estímulo, às vezes, hoje a rede social, o Google, ele te dá muita informação. Então, todo mundo é um sábio em tudo de uma maneira superficial. E o estímulo é que vai diferenciar onde a pessoa, olha, me sinto atraída por tal assunto. Então, ela é estimulada. Eu acho que é estimulado, avaliado, porque o professor, ele é muito mais um mentor, um tutor, né, que vai abrir os caminhos e o aluno vai seguir naquilo que a sua vocação permite. E eu vou contar aqui a você em primeira mão uma novidade, que nós estamos lançando um curso de Relações Internacionais, né? Dado pela abrangência que é preciso ter, tanto no mundo dos negócios, nessa questão planetária da sobrevivência e dos direitos humanos também. O aluno formado em Direito, ele vai poder fazer num outro período, a partir de 2024, concomitantemente o curso de Relações Internacionais e dar conta do seu currículo na própria integralização de 5 anos. Então, isso é uma modernidade, é na intenção da especificidade do direito, você não estreitar em determinadas áreas de formação, mas você poder abrir o horizonte e dar essas opções, né, de passos, de trilhas, que são tão importantes. O conhecimento. Tem um filósofo, é um filósofo até que não é tão bem visto ali, mas chamado o Baruch Spinoza, né? Spinoza, ele falava que a mente e o corpo eles são a inteligência infinita de Deus. Na verdade, eles são um reflexo, a mente e o corpo do ser humano é realmente esta inteligência infinita de Deus. Então, o ser humano tem que aproveitar isso e se direcionar. E ele completa quando ele fala, o filósofo, que cada um é um Deus em si, né? Ele fala. E exatamente isso. Ele foi até apedrejado porque ele entendia que Deus é a natureza, Deus é tudo. A natureza é tudo. E exatamente isso, que cada um possa ter as suas sementes de sóis, de desejos, de esperança. E eu acho que é nesse sentido que a TV Santa Cecília, o seu programa, dão essa abertura para a discussão. Porque eu quero muito que você que está em casa também possa dar a sua versão dessa experiência que você teve na educação, de como a sua carreira está sendo completa e de que forma cada vez mais a gente pode intensificar isso. E a presença, o indivíduo é importantíssimo, né? Pegando o gancho do Spinoza e pegando o indivíduo, ele tem que se desenvolver e às vezes a própria sociedade acaba impedindo. E hoje no mundo competitivo, tão competitivo, ele tem que saber se estimular a si próprio. E para isso, nada melhor que ir à universidade, ir à biblioteca, qualquer que seja o caminho, para ele se sentir forte na sociedade. E o estudo, a sabedoria não é... Eu acho, Serginho, que a interação é a melhor forma de você estar discutindo, analisando, colocando a sua iniciativa à prova. E há vários projetos, eu acredito que há o Observatório de Direito do Migrante, no qual o aluno pode, enfim, estar servindo, estar participando. Os próprios jogos da Unisanta, você fala, mas ali é só a questão física, de treinamento, longe disso. Lá você está exercitando a sua cidadania, você está aprendendo a respeitar, a ser respeitado, a competir, a guardar o seu espaço e muitas outras iniciativas, inclusive de internacionalização, que fazem com que o aluno, e hoje
mesmo estava conversando com um aluno que está em Coimbra, que está no Le Havre, e ele está trazendo a nós, em tempo real, as suas experiências na área do direito, da cultura, de como ele está vendo a iniciativa de outros países. Por exemplo, agora nós temos a questão climática e como o COP17 de Dubai vai poder estar incrementando novas medidas e ele mesmo daqui discutindo a nível internacional e refletindo sobre o seu papel. Isso é importante. Eu fiz o mestrado em Coimbra e uma fase pré-internet, né? Na verdade, a internet existia, mas o e-mail era a única forma, então você não tinha essa integração. E mesmo assim, foi uma experiência única, porque eu estava em contato com o mundo todo lá na Universidade de Coimbra, no mestrado em Direito Internacional Público, em Econômico, quer dizer, você tinha uma ênfase no mundo todo e a ideia de você estar integrado, e naquele momento que era antes, até antes da própria rede social, é muito importante. Então, essa oportunidade, e hoje é uma oportunidade, eu tive um privilégio, eu tive uma chance, mas hoje essa chance, ela é paritária, as pessoas têm mais oportunidade através da universidade, que antigamente era mais difícil você fazer convênio, hoje é mais fácil, por causa da integração social até. Então, hoje também, Serginho, eu diria, a presença da mulher. Hoje, mais de 50% do universo feminino está representado na universidade. E à medida que você advoga o direito da mulher, você está complementando, incrementando, estimulando o direito de homens também. Quem quer que seja, né? E que assim for conhecido. E eu acho que isso é muito importante. Na verdade, até a minha indagação ao longo desse tempo todo, foram vitórias, né? Principalmente das mulheres, o que hoje é reconhecimento de algo que foi uma luta, que não existia. Então as pessoas lutaram, você estava à frente como mulher, então foi uma luta sua também. E você fazer um apanhado assim, depois desses anos todos, você vê que você olha para trás falando, muita coisa mudou. A gente é saudosista com relação à educação, mas quanto ganho foi nessas últimas décadas? Terrivelmente. Eu acho que a questão do próprio ingresso à vida universitária, enfim, há séculos passados, a mulher precisava se vestir de homem, né, para entrar na universidade, né? Foi a primeira hematologista, enfim, isso que aconteceu. Hoje eu acredito que essa liberdade da vida universitária e da cultura de um modo geral, do trabalho da mulher, de como ela pode conciliar a questão da sua realização pessoal com a vida da família, a nucleação da família, Serginho, hoje é outra, né? Hoje há mulheres que participam integralmente da sua família, da economia no lar. Mas eu acredito que a perspectiva da mulher, a autoestima dela e de como ela se vê ainda pode melhorar a questão de cargos, salários, da liderança, porque a gente vê hoje a mulher na política, a mulher governante de vários cargos, reitoras, mulheres, quando antes era praticamente o universo masculino, mas à medida que houver essa valorização e a mulher se vê como na sua igualdade, no seu direito, ser respeitada por isso, eu acho que todos nós ganhamos. É um caminho longo. Imaginar que ano passado, eram 100 anos da Semana de Arte Moderna, em 22, tínhamos Cecília Meirelles, Pagu, entre outras, que a sociedade via de uma maneira torta. E Cecília Meirelles, que é espetacular, naquela Semana de Arte Moderna, ela certamente teve a dificuldade para expor e ainda tiveram com o segundo plano. Nós tivemos ainda Oswald, Mário Andrade, quer dizer, mas... Foi exatamente um movimento
contra o estrangeirismo, contra uma cultura que vinha importada de fora, né? E uma cultura voltada às nossas raízes. E daí a importância desses movimentos que nascem com os diretórios acadêmicos, com as ligas universitárias, com movimentos que você acompanha aqui dos comitês da OAB, porque são movimentos natos, nascem de lideranças e esses é que deflagram para a nossa sociedade algum caminho que às vezes, Serginho, você não encontra. Como, por exemplo, eu estava na semana passada, aliás, no mês passado, num seminário do programa do mestrado em Direito da Saúde, com estudantes estrangeiros, conferencistas estrangeiros, estávamos discutindo direito e saúde digital. E uma aluna nossa estava trazendo a notícia de que ela recebeu um prêmio, o melhor prêmio distribuído pela Fiocruz, num seminário de direito sanitário, exatamente porque ela apresentou a questão da mulher refugiada e como o Estado, a tutela do Estado, estava enxergando isso. Então você vê que são temas controversos, temas que demandam da nossa sociedade um outro olhar, mas que vão, com certeza, sinalizar mudanças. E nós temos que estar preparados para isso. Mas isso te dá uma personalidade bem otimista, porque para você estar na vanguarda e para você estar à frente disso, você tem que... você sabe a dificuldade, porque não é só, olha, que legal, estamos fazendo o prêmio. Não, você sabe que para abrir curso num país burocrático como o nosso, ao longo do tempo, hoje parece mais fácil, mas essa luta num país onde você tem uma miséria tão grande, pessoas que não são alfabetizadas, hoje nem a internet chegou em todo lugar. Então, você vê um cenário desse, você tem que ser um otimista para ter uma perspectiva onde tudo vai melhorar. E o compromisso, Serginho, de uma instituição como a nossa de 63 anos é manter, aprimorar essa excelência da qualidade. Porque só por esse caminho você consegue a transformação de mentes e corações. Porque não é só mentes, não. Não é só mentes. É o espírito solidário, é o amor, é a fraternidade. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, mas eu acho que é essa humanização que a educação traz a cada uma das profissões e que tem que ser cada vez mais enaltecida. Se você quiser modificar mesmo o estado das coisas. Formar cidadão, um cidadão acima, onde ele tem um sentimento de coletividade, de ajuda ao próximo, sabe? Embora o desenvolvimento pessoal seja importante, financeiro é um retardo, mas inserir dentro desse contexto da sociedade, onde o cidadão, onde o país possa crescer. Porque o nosso desafio aqui, e sempre do programa eu sempre falo, ele atinge uma coletividade, porque o advogado não vê o programa, eu falo para ele. Mas precisa ver, né? Quem vê o programa e aí eu me surpreendo, que quem vê o programa é o cidadão que tem um problema de previdência, e ele está lá, e ele está vendo, ele fala, nossa, eu tenho esse direito. Então, isso para mim é fundamental, porque eu sei que ele está preenchendo o espaço. Porque com cidadania todos nós nascemos, né? Mas nós tornamos-nos cidadãos à medida que participamos. E, por exemplo, eu acredito que lá, através do anexo do Juizado Especial Cível, que tantas pessoas podem ter acesso, do escritório modelo de prática judiciária, aonde são atendidos pessoas de direitos da família, você pode também ser ouvido. Você encontra um veículo aonde você encontra a guarida e pode defender os seus direitos. Isso é muito importante. É fundamental. Isso é a realidade, isso é o dia a dia, isso é a vida. Você tem como a universidade tem, em outros lugares, mas nós estamos falando aqui da universidade, assistência que é dada às pessoas. Nós aqui temos o CADOG, mas esses programas que são sociais, eles são muito importantes para que um país de terceiro mundo tome o caminho de deixar de ser. Então, a iniciativa privada, quando ela abraça, é muito importante, abraça esse movimento,
é onde a gente tem certeza que as coisas podem melhorar, porque tanto profissional como quem assistir. E abraça, junto com o setor produtivo, junto com a sociedade civil organizada, porque a universidade sozinha não muda a sociedade, mas ela muda à medida que ela consegue atingir, tocar pela formação qualificada, pela pesquisa, pela iniciação científica, pela pesquisa tecnológica. Nós fomos a primeira universidade em inovação do Estado, essas patentes que são geradas em todas as áreas, mas eu acredito por esse equilíbrio da pesquisa, principalmente, atingindo e modificando os horizontes. Eu acho que esse é o grande bagulho. Sabe o que é muito bom conversar com as pessoas que estão à frente disso? Porque, notoriamente, há uma crise na geração, por causa de adventos de rede social, onde o Instagram, que principalmente a rede social ou outra, manda uma perspectiva ilusória sobre a vida, onde eu vou querer ser alguma coisa fazendo só vídeos e 5% tem essa aptidão e felicidade. E as pessoas ficam e entram numa crise, porque as pessoas acabam não absorvendo conhecimento, porque o imediatismo de fazer algo fácil e ter retorno é muito grande. E aí eu contrasto, quando você me dá esse panorama, onde o indivíduo vai, onde há programas dentro da universidade que podem fazer a vida da pessoa melhor e não recorrer ao imediatismo de rede social. Então, para mim, é muito importante. É que esse imediatismo também que existe, a gente não pode fechar os olhos, né? Um aluno, ele pega ali, ele está falando, olha, eu quero ser, enfim, videomaker. Aquilo ali é o sonho dele, né? É o sonho de consumo que ele pensa que é uma vida fácil também, né? É uma série de ilusões que está aí. Mas eu acredito que cabe à sociedade, Serginho, à família especialmente, ter um contato com esses jovens, sabe? Eu acho que falta um pouco aqui, a gente fala do papel da escola, do papel fundamental do professor, do educador, que ninguém tira no meio de toda essa tecnologia que a universidade precisa ter as suas ferramentas, não tem dúvida, aliadas a cada vez mais a inteligência artificial, de como o professor pode se valer dela para ser melhor. Mas especialmente o papel paterno, materno, quem quer que seja, do responsável por aquele jovem, ainda ninguém tira isso. E às vezes é um papel que está sendo esquecido pela noção de orientação do pai na formação do filho, de que o filho tudo pode. Eu não posso, de maneira nenhuma, contrariar aquilo que ele está querendo. Não, porque se eu contrariar, ele sai de casa, ele vai se... Não, justamente o contrário. Você tem que orientá-lo cada vez mais. É por isso que eu falo em crise, porque justamente eles falam... A crise mesmo. A crise e por outro lado que eu vejo com otimismo, a sua fala, porque é exatamente esse ponto onde a gente tem que ter otimismo, trabalhar duro, porque esse imediatismo, esse momento pode ser transitório, mas pode acabar com uma geração. Então, esse é o papel importante. Nós temos um grupo na instituição que é um grupo de justiça restaurativa. Foi muito bom você falar nesse assunto. É um grupo do curso de pós-graduação em justiça restaurativa, um dos poucos do país, que trata exatamente esse relacionamento. Professores, com pais, com alunos em conflito, relações mesmo matrimoniais em conflito, relações escolares, porque hoje nós temos, em alguns momentos, o professor sendo agredido dentro do seu domínio da escola. Você vai me falar, mas por quê? Onde está a culpa? Eu não diria onde está a culpa. Aonde está condições que nós temos que atuar. É a sociedade como um todo que precisa se olhar. Exatamente. E se entender, né? E como tem muita coisa boa nessa geração, que é muito mais permissiva, menos preconceituosa. Então, é uma balança. Eu acho que os mais velhos eles têm que atuar para auxiliar com
descobrindo esses talentos. Eu acho que sim, Serginho. Estimulando. Eu acho que a ideia nossa, quando você conversa com jovens, você sente essa liberdade que eles têm de mudar, né? De fazer uma cidade melhor, com mais qualidade de vida. Eu acredito nesses espaços para que eles possam ser ouvidos. E vamos lá, eu acho que o caminho é esse, né? Infelizmente o nosso tempo aqui ele é escasso, mas adorei. A gente ia ficar conversando aqui. Mas esse é o ponto da reflexão, o ponto onde todo o telespectador que está assistindo, seja advogado ou não, juiz, não importa quem seja o público, a ideia é uma ideia de ter uma coletividade mais forte, um Brasil mais forte, uma educação mais forte, os nossos filhos crescerem num país melhor, com menos violência, com mais educação. E essas crises fazem parte. Nós tivemos, ao longo dos séculos... diversos movimentos. E ao longo dos séculos... Eu acredito, e o momento é esse mesmo. É esse ir e vir, né? E como diz o poeta, eu acredito que a gente saber encontrar a luz, né? Aonde tem essa esperança e aonde precisa da figura humana, porque só cada um de nós pode fazer essa diferença. E a gente espera que você encontre o seu caminho, encontre e cada vez mais possa fazer valer o seu pensamento. Mas estude, se esforce, posicione as suas ideias com clareza, com iniciativa, porque você tem muito a acrescentar. Eu quero agradecer a presidenta Silva, esse é o nosso papel na sociedade, que bom que a gente encontrou nossos papéis, nossos propósitos de vida. Eu quero agradecer e já convidar, porque nós temos um monte de coisa para debater, para refletir. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigada. E parabéns, Rafael, toda a equipe aqui do OAB. Contem com a Unisanto, é um privilégio estar aqui. Obrigado.